bate nisso porque tá feia a coisa, cara. Eu nem me coloco, não. Para mim, muita coisa para aprender e tal, mas como no futebol aí tá duro de ver algumas coisas, também tá duro de ouvir algumas coisas, entendeu? Ídolo do Flamengo nos anos 90, tricampeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, além de vencedor da Copa do Rei da Espanha pelo Real Zaragoza, enfrentando o time de Galácticos do próprio Real Madrid em 2004. Foram 188 gols marcados em 655 partidas como jogador profissional. Essas são algumas das marcas do Sávio, que no ano passado lançou seu livro Dribles Certeiros de uma Carreira de Sucesso, onde ele contou a história da sua carreira como jogador de futebol e hoje em dia como um empresário de sucesso. Não é isso, Sávio? É um prazer estar com vocês. Bom, é um pouquinho, né, um resumo, né, de uma carreira, na verdade, muito extensa. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 8, 10 anos de idade em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou capixaba. E você recebeu a notícia que o Flamengo te convidou e abriu as portas, é de uma alegria muito grande, assim. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito apreensivo. Por quê? Com 14 anos, você deixar o convívio dos pais, eu sempre tive uma ligação muito forte com meus pais, com minha família, a gente sempre foi uma família muito unida e para mim era uma decisão muito difícil, era uma decisão que era a minha vida, era o meu futuro, era o meu sonho ser jogador de futebol, eu era torcedor do Flamengo, mas ao mesmo tempo era uma apreensão muito grande, porque ir para o Rio de Janeiro, uma cidade que eu não conhecia, totalmente diferente, uma época que não tinha celular, que não tinha internet, era muito difícil a comunicação também, era 1 ou 2 vezes lá no orelhão falando com meus pais, quer dizer, isso me deixava muito tenso também, mas prevaleceu o sonho, a vontade de ser um jogador de futebol, e por isso que a decisão foi realmente ir para o Rio de Janeiro com 14 anos. Não foi fácil, porque ali é um processo difícil, o Flamengo não tinha um centro de treinamento, era acordar todo dia às 5, 5 e meia da manhã para treinar às 8 em lugares diferentes, eram 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, era um desgaste muito grande, você não tinha muita estrutura, mas ao mesmo tempo a cada dia era uma conquista. E o sonho era tão distante, mas o sonho era tão, vamos dizer, apalpável, que a cada dia para mim era uma conquista, a cada dia para mim era uma nova etapa. E eu fui fazendo isso até conseguir o objetivo. Mas sempre que se fala sobre a sua passagem pelo Flamengo, se fala também do aquele ataque dos sonhos, que é formado por você, o Edmundo e o Romário, que ele não deu muito certo. Posteriormente você fez uma grande dupla com o Romário, foram quase 140 gols em 110 jogos dessa dupla pelo Flamengo, mas esse ataque em trio junto com o Edmundo acabou não dando certo. Eu até em relação a alguns eventos e palestras também, eu coloco isso porque foi um aprendizado muito grande na minha vida, na minha carreira, o porquê não deu certo. Eu vou falar um pouco o que deu certo no Flamengo, né? Porque foi a maior parte. Com certeza o ataque com o Romário foram quase 3 anos e foi um sucesso muito grande até hoje. Foi uma das maiores duplas em média de jogos e gols da história do Flamengo. Títulos, meu título no Campeonato Brasileiro 92 com apenas 18 anos, quer dizer, a identificação com a torcida do Flamengo, que é muito difícil, é um time que tem uma pressão muito forte, a cada momento você tem que se superar, e isso para mim foi muito legal, assim, essa identificação com o Flamengo hoje, o carinho que os torcedores têm comigo nas ruas, o apelido que eu trago lá desde do começo, que é o Anjo Louro da Gávea, enfim, isso são coisas que marcam, são coisas realmente muito importantes. Agora, tem as coisas ruins também, fora os títulos que eu não consegui, também esse aspecto, por exemplo, do ataque dos sonhos, o porquê não deu certo. Não deu certo por várias circunstâncias no futebol e na vida, porque não basta só você pegar os 11 melhores jogadores, colocar em campo e pensar que está tudo resolvido. Realmente nós tínhamos um time muito forte, um time por nomes de uma qualidade enorme, mas não tinha vários fatores como união, como companheirismo, como comando dentro do time, como comando dentro de toda a estrutura do Flamengo.
como estrutura física também, que era muito ruim, quer dizer, tudo fez com que não desse certo, e realmente foi muito ruim. Foram 5 meses praticamente com o Edmundo. Não que o Edmundo foi o grande responsável, eu fui responsável, o Edmundo foi, o Romário foi, o Flamengo foi, o time foi, quer dizer, muita coisa aconteceu para que não desse certo. E a gente no futebol a gente guarda ensinamentos, né? Não adianta a gente ter, como eu falei, nomes importantes, um time maravilhoso, se não tem outros aspectos importantes. Eu digo isso no futebol, ou qualquer esporte, ou dentro de uma empresa, se você não tem uma união forte, um companheirismo e um ajudando o outro dentro de qualquer empresa, o insucesso se torna muito mais fácil. E foi realmente isso que aconteceu no Flamengo nesse período. Eu vislumbrava ali uma coisa muito forte, que era, primeiro, eu fiz sucesso em um time muito grande, que é no Brasil, o Flamengo, mas eu queria fazer sucesso também no futebol europeu. E nada melhor do que ter o Real Madrid abrindo essas portas. Assim, a decisão foi difícil por todos esses aspectos, mas foi muito fácil, porque era um sonho muito grande jogar no futebol europeu também, e era muito difícil. Para você ter uma ideia, na história do Real Madrid, apenas 2 jogadores saíram, na história do Flamengo e do Real Madrid, 2 jogadores apenas saíram direto do Flamengo para o Real Madrid, que foi o Evaristo de Macedo na década de 50, 60, se não me engano, e eu na década de 90, quer dizer, é difícil, é muito difícil. E foi um sonho, cara, foi um sonho muito grande, uma certa tensão, um certo medo, né? Primeira vez que eu cheguei no Bernabéu lá para ver o jogo, quando eu fui contratado, aquilo ali era muito grande, era uma loucura aquilo ali. O Real Madrid é muito grande, o Real Madrid respira futebol, a Espanha respira futebol, mas ao mesmo tempo era uma meta que eu tinha muito grande em conquistar também o futebol europeu, e graças a Deus as coisas foram boas assim no futebol europeu. E foi então que veio a contratação, a proposta do Zaragoza, um time que tem uma tradição muito grande no futebol espanhol, mas vinha num momento conturbado. Ele vinha de uma segunda divisão e queria fazer alguns investimentos para fazer boas temporadas. E foi ali que me contrataram o Álvaro, zagueiro brasileiro, o Milito, tinha a subida do Cani também, do Galete, o argentino, e a contratação com o Sport Gijón da Vivilha. Quer dizer, a gente formou um time ali muito competitivo. É claro que não tínhamos as estrelas do Real Madrid, por exemplo, mas era um time muito difícil de ser batido, muito forte e bom tecnicamente também. E por isso no Zaragoza foi muito especial. Eu acredito que no futebol europeu, o Zaragoza, para muita gente, foi muito melhor ainda do que o Real Madrid. Porque a expectativa com a minha contratação era muito grande, eu já tinha 29 anos, mas realmente foi uma coisa assim de superar as expectativas. E foram 3 temporadas maravilhosas, onde em 3 anos chegamos em 3 finais, 2 campeonatos, que foi a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha, e ganhando dos Galácticos do Real Madrid na Copa do Rei, que foi um jogo, para muita gente, se nós jogássemos 10 jogos, ganharíamos só aquele, mas foi justamente aquele que ganhamos e foi superação total. Ficamos com um jogador a menos durante praticamente todo o jogo, que foi a expulsão do Cani, e mesmo assim superamos, ganhamos na prorrogação por 3-2, e no ano seguinte ganhamos a Supercopa da Espanha, que assim, ali foi um título inédito para o Zaragoza, que nós ganhamos dentro de Mestalla, do Valência, que era o atual campeão espanhol. Quer dizer, por isso o Zaragoza foi muito especial, assim. O Real Madrid, claro, foi uma passagem vitoriosa, uma passagem muito legal, de 5 anos, mas o Zaragoza foi... quando você vai ao Real Madrid, você tem uma perspectiva de conseguir títulos normal, e no Zaragoza não. E realmente foi essa superação de títulos, de atuações, que fez com que aquele time do Zaragoza entrasse para a história como um dos melhores times do clube, né? E para mim foi muito especial, assim, foi muito marcante, e nós terminamos essa etapa, eu terminei essa etapa simplesmente um fato muito especial, que era
que foi ter dado a volta olímpica no estádio de Zaragoza sozinho, me despedindo da torcida, todo mundo de pé, aplaudindo, quer dizer, ali faz com que realmente seja uma passagem muito especial na minha carreira.